Vamos falar do que li no mês de fevereiro de 2025 e o meu convite é para que fiques aí e confira cada uma dessas leituras aqui comigo no canal do Sujeito Literário. Chego hoje muito feliz aqui com mais um vídeo para vocês, um vídeo após receber aí o retorno de algumas editoras, as parcerias que o canal firmou. Quem acompanha ali as postagens na aba comunidade já está sabendo. Então firmamos parceria já para este ano de 2025 com a editora Contexto, com a editora da Unesp e também com a Globo Livros, a quem eu fico muito grato pelo voto de confiança no trabalho que desenvolvemos aqui neste canal literário. É claro que teve outras negativas, procurei outras editoras para firmar a parceria, não escolheram o canal e está tudo certo, está tudo bem, não tem problema nenhum. Essas 3 editoras terão aqui da minha parte o retorno que vocês já sabem, que vocês conhecem e que eu procuro fazer sempre com as editoras que firmam parceria com o canal, tanto na produção dos vídeos que eu trago para vocês, quanto também muitas vezes resenhas em formato de texto lá no Instagram. Os livros que eu vou falar para vocês hoje, que eu li no mês de fevereiro, alguns deles ainda não tem resenha no canal e pode ser que nem venha a ter uma resenha específica deste livro ou de mais de um desses livros ao longo do ano, mas não tem problema. Caso seja de interesse também a resenha em formato de vídeo, eu trago, e vocês podem falar isso também, por isso que tenho procurado trazer estes vídeos. Neste ano estou fazendo isso do que li em janeiro, do que li em fevereiro, porque vocês podem aí nos comentários também dizer: bah, Eduardo, esse aí é um livro que eu gostaria muito que tu comentasses no canal, e aí certamente trarei a resenha. Mas há também a possibilidade de que alguns destes que ainda não têm a resenha, eu vá trazer, já esteja até em produção desse vídeo, e ele entre mais pra frente. Então sempre da forma como funciona aqui. Fica aberto aí o espaço dos comentários, uma via de mão dupla, vamos trocando ideias, aprendendo uns com os outros, e fico aqui eu também nessa expectativa de que possa cada vez mais trazer conteúdos relevantes para vocês. Eu sempre me debruço em relação às leituras, sejam elas de ficção ou de não ficção, sejam elas mais leves ou sejam elas de um conceito, um conteúdo mais denso, trazer a melhor forma de comunicação para vocês em termos de falar sobre estas obras. Algumas necessitam um pouco mais de tempo e as resenhas acabam um pouco mais extensas e eu acabo falando mais. Inevitavelmente algumas eu vou trazer spoiler e vou avisar quando fizer isso, e outras não, outras é mais uma resenha objetiva, com poucos detalhes, mas não esperem de mim uma mera reprodução de sinopses, né? Isso eu faço nos vídeos que eu não conheço os livros, que eu não li. Aí eu vou abrindo cada um deles e comento com vocês do que se trata cada uma dessas obras. Mas as leituras que li, eu vou sempre tentar trazer aquilo de mais interessante para te aguçar a vontade de fazer estas leituras. Se você ainda não é inscrito no canal, fica o meu convite, te inscreve aqui no Sujeito Literário, te torna membro se possível, isso nos ajuda muito. E para quem é inscrito e assíduo nos vídeos aqui, o meu convite é para que vocês me ajudem a ampliar o número de inscritos no canal. Isso é fundamental para que a plataforma entenda que o nosso conteúdo é relevante e a gente consiga chegar até mais pessoas. Então, acima de tudo, o meu pedido é esse: tragam pelo menos mais 1, 2, quantos possíveis forem aqueles que vocês tiverem contato, mesmo que não sejam leitores, mas que possam se interessar pelos temas que tratamos aqui, ou vir a se tornar alguém que vai desenvolver o hábito da leitura. Essa é a minha intenção também, fomentar essa eu não gosto de falar hábito, né, mas essa iniciativa de se debruçar sobre uma determinada leitura ou outra que eu fale por aqui, porque hábito é uma coisa, é um termo que não cai muito bem, né? A leitura tem que ser prazerosa, nós temos que descobrir aquele tipo de literatura que nos dá prazer. Pode ser muitas vezes de diferentes gêneros, mas essa busca também é legal. Então ninguém é obrigado a começar uma leitura e ir com ela até o final. Pode começar, largar, buscar outra, acho que isso tudo é tranquilo. E o hábito de leitura, seja ele nessa forma de se pensar, eu quero ter este hábito porque eu preciso ter uma frequência, uma disciplina para um determinado estudo, é válido, mas também a leitura como um momento de desopilar mesmo, assim, de abstração. Acho que todas essas formas de contato com a literatura são fundamentais, são relevantes, são importantes, nenhuma delas é melhor ou pior, isso não existe, né? O importante é tentarmos nos cercar de livros e dar um pouco do nosso tempo para a literatura, nem que seja um pouco do teu tempo no teu dia a dia, acha um tempinho aí
e vai tentar fazer alguma leitura. Eu vou começar falando para vocês sobre fevereiro com um livro que eu encerrei. Já resenhei o livro aqui, então eu não vou discorrer a respeito dele. E já falei dele no outro vídeo, inclusive, que era uma leitura que eu estava fazendo, no vídeo que eu falo das minhas leituras de janeiro. Então, mais uma vez, vou te recomendar só aqui. Finalizei no inicinho de fevereiro, Palavras para Depois, de Fabiano Restivo, Conversas com Pepe Mujica. Tem resenha no canal, eu deixo o link na descrição deste vídeo e vocês vão poder acompanhar, então, detalhes aqui das conversas do jornalista. Ele é um cara do cinema, né? É um cara da comunicação que abrange diferentes frentes, fotógrafo também, o Fabiano Restivo, nesse bate-papo incrível com Pepe Mujica, e eu fiz uma resenha, essa de fato em profundidade, digamos assim, tratando de vários temas que por aqui passam e que são extremamente necessários de serem debatidos hoje aqui no Brasil e na América Latina de modo geral, temas que são pungentes, tá? Eu deixo ali mais detalhes dessa obra que saiu pela editora Coragem, vocês acompanham no link na descrição. E aí eu comecei de fato, porque este foi no finalzinho de fevereiro para o início, finalzinho de janeiro para o início de fevereiro que li o livro Palavras para Depois. Na sequência eu fiz a leitura do livro do Ferrez, que também já tem resenha aqui no canal, Manual Prático do Ódio. Esse livro é uma reedição que saiu o seu lançamento pela Companhia das Letras no ano de 2024, então no ano passado, ali já no início do ano de 2024. Eu fui guardando esta leitura para depois, para um momento mais oportuno. Fiz outras leituras de outros livros que chegaram na parceria com a editora, com a Companhia das Letras, e acabei deixando então para ler ele mais para o final do ano. Eu já tinha essa intenção, porque achei que seria o melhor momento, o momento em que eu iria fazer essa leitura sem ter outras paralelo para serem feitas que pudessem atrapalhar um pouco as reflexões aqui. O que eu quero dizer para vocês? Quando leio um livro de ficção, aqui no caso o livro do Ferrez é um livro que trata da realidade da periferia paulistana, conta a história de um grupo de amigos que está bolando um assalto a um banco, que quer mudar de vida, e aí ele traz assim o perfil de cada um destes do grupo. Vocês vão ter mais detalhes na resenha também, mas é um livro que é de ficção e tem algumas perspectivas aqui, abre o nosso horizonte para pensar em situações reais do dia a dia. Então eu sabia que aqui se tratava de uma leitura que abarca duas situações em uma só. Eu gosto de ler livros de ficção e de não ficção de forma paralela, mas eu não costumo ler dois livros de ficção ao mesmo tempo, por exemplo, para não ter uma situação de estar ali entrando numa história e daqui a pouco vou entrar em outra história. Eu funciono assim. Eu consigo ler livros de forma conjunta, concomitante, mas nunca dois livros de poemas ao mesmo tempo, dois livros de ficção ao mesmo tempo. Pelo menos eu procuro evitar. Então acabou que aconteceu isso. Só esse ano que eu consegui fazer a leitura da forma como gostaria de Manual Prático do Ódio. E é um livro muito interessante, muito importante. Na resenha eu vou dar detalhes, inclusive, do que os meandros destes personagens nos levam a pensar. Mas aqui, neste vídeo mais abrangente, o que eu posso dizer para vocês é que dentro da literatura marginal, o Ferrez é um grande expoente. Porque ele tem, além dessa questão de trazer questões viscerais mesmo, que são comuns não só à realidade de São Paulo, mas do Rio de Janeiro, aqui do Rio Grande do Sul também, de outros espaços, outras periferias, de outros espaços nesse nosso país tão grande, tão vasto, com uma diversidade tão rica, que ele consegue fazer isso com um alto nível de literatura, um alto nível de prosa literária, isso que eu quero grifar aqui. Então, não que outros autores da chamada literatura marginal também não o façam, mas ele faz isso com referências aí dos anos 80, 90, da virada dos anos 90 para os anos 2000, que vão nos levar a refletir sobre experiências que nós, eu digo assim, pessoas que estão aí na minha faixa etária, né? Eu sou da década de 80, mas o pessoal também dos anos 90 ali, quem era criança ainda nos anos 2000, vai ter muito vivo. E embora aqui se trate de um livro de ficção, nós temos personagens que são reais, personagens que enfrentam as dificuldades do dia a dia na periferia, que tem a ver com a ausência do Estado em suas vidas. Então a criminalidade não é exposta aqui, a trama do assalto ao banco que está sendo bolado por esse grupo de amigos,
de amigos não é exposta aqui num roteiro policialesco. Ele consegue subverter essa perspectiva quando se trata desse tema. A gente vai acompanhar filmes, obras literárias que trazem todo um arrazoado ali, uma forma de pensar essa literatura que é muito igual. E aqui nós temos um ponto de diferença nessas narrativas que tratam de situações onde o mundo do crime, a violência, está em emergência, está em destaque. É um livro que nos permite pensar sobre o que impacta a ausência de políticas públicas, o Estado sendo utilizado apenas a partir do seu braço repressor na vida das pessoas que vivem em condição de miséria extrema, na vida de pessoas que têm que se defrontar com os mais diversos contextos de ódio, né? Porque o ódio ele é trabalhado aqui conceitualmente, poeticamente, de uma forma que eu nunca havia visto. Então é um livraço. E deem uma olhada na resenha, porque com certeza pode provocar a fazer essa leitura, até furar uma fila aí se for o caso, a depender de como é que andam as suas leituras. Inclusive deixa nos comentários também como que andam as suas leituras, como foi em janeiro, como tem sido, né, como foi em fevereiro, agora iniciando o mês de março, como é que tem sido as leituras de vocês. Um outro livro que li na sequência e também já está resenhado é este livro aqui do Byung-Chul Han, o livro Sociedade Paliativa, a Dor Hoje. Quero dizer que ainda não li Sociedade do Cansaço, mas já ouvi alguns comentários de que esse seria um livro superior ao Sociedade do Cansaço. Não sei em que termos, talvez na profundidade com que o autor traz alguns conceitos, e eu me debrucei a isso quando trouxe a resenha para vocês aqui no canal. Então é a última resenha que saiu em formato de resenha de livros aqui, né? O último vídeo que saiu em formato de resenha de livros, e eu recomendo muito que vocês acompanhem esta resenha. De modo geral, aqui a gente trata do tema da dor nos dias de hoje, a importância de entrar em contato com a dor e os anestésicos que existem na sociedade dos dias de hoje, que é a sociedade do desempenho, para evitar o contato com a dor. Essa vertente ideológica que passa hoje por um conceito de algofobia, que seria uma agonia generalizada diante de qualquer situação de dor, seja ela física, seja ela social e política. Por isso eu acho esse livro tão interessante e também indispensável, porque é um termo que nos remete também a livros de ficção. Eu mesmo cito na resenha deste livro, quando trouxe para vocês, que me lembrou muito o contexto do livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, o uso da pílula, a soma, que era para que as pessoas estivessem sempre felizes. Por quê? Porque o conceito de produtividade é aquele que é o que baliza a sociedade do desempenho, a sociedade do cansaço, essa sociedade paliativa. E o autor, ele é assim muito preciso ao trazer a conformação da sociedade ao longo da história, passando de uma sociedade punitiva, né, no trato com a dor, para que usava do castigo, da dor, para exercer o poder, para uma sociedade disciplinar, que vivenciamos hoje uma transição dessa sociedade disciplinar, para o momento atual, que é uma sociedade em que a dor parece ser vista sob todas as perspectivas como algo ruim e algo a ser evitável. Então entra o fator do instagramável. Temos que estar, pelo menos, fantasiando, fingindo e até convencidos de que estaríamos 100% felizes a todo momento, e sempre felizes estamos dispostos a estar sempre produtivos, o que é algo nefasto para a produção literária, ou seja, escrever, se defrontar com a dor é inspirador. Sem esse contato com a dor, sem essa possibilidade de entendermos o que nos faz sentir dor, não conseguimos criar, nem do ponto de vista cultural, quanto também do ponto de vista terapêutico, ou seja, criar estratégias para enfrentar estas dores. Conhecer a nossa dor é conhecer a nós mesmos. É um livraço, ele é bem fininho, e esse livro aqui eu te recomendaria para ontem. Se não lesses ainda, vai lá, bota entre as tuas prioridades. Vou te falar de um livro agora que eu li e que eu ainda não resenhei aqui no canal em formato de vídeo, mas fiz alguns comentários lá no Instagram, que é esse livro aqui. Entra um pouco nessa discussão que estamos falando em questão de dor, né, do sentimento que a gente tem tentado evitar nessa sociedade de hoje, a sociedade do desempenho, que é o livro Por um Fio, do Drauzio Varela. Foi um dos últimos livros que eu concluí a leitura. Esse livro é algo assim
fenomenal. Foi meu primeiro contato com a literatura do Drauzio Varela e eu já puxei aqui para minha volta a Carandiru, que eu tenho para ler também. Eu cheguei a fazer uma leitura dinâmica a respeito de alguns trechos de Carandiru, mas não li a obra e já tinha interesse em ler. Então eu achava que Carandiru seria a minha primeira leitura do Drauzio Varela. Não foi. Acabei lendo por um fio. E aqui nós temos um relato de alguém que eu tenho o maior respeito e admiração, que é o Dr. Drauzio Varela, que é um oncologista, que é alguém que lá nos anos 70 teve que se defrontar com os casos que estavam abundando, tanto de AIDS quanto de câncer, em um contexto em que a medicina não estava nem perto do que ela avançou para os dias atuais. Então ele teve que ser médico, ser alguém que lida com esta situação de um diagnóstico que era de uma doença, de duas doenças, né, tanto a AIDS quanto o câncer. O foco maior aqui acaba abarcando os pacientes oncológicos, na verdade, mas ele teve que se defrontar com isso, e disso ele fez um livro de crônicas, eu diria, que é um livro que ele é dinâmico, ele acaba sendo uma leitura fluida, 3, 4 páginas para cada um dos casos, e ele narra que inclusive a sua história pessoal na relação com o irmão Fernando, que teve câncer no pulmão e morreu muito jovem, e era colega de trabalho do Drauzio Varela, numa clínica que eles montaram com um ex-aluno do Drauzio Varela, se não me engano de nome Narciso. Então esses 3 médicos que encamparam aí uma luta para tentar ajudar as pessoas que estavam sofrendo com o diagnóstico de câncer. Já geralmente esse diagnóstico vinha já num estágio avançado, né? Muitas pessoas já com metástase, porque era algo tudo muito novo. E aí foram se testando medicamentos, principalmente antibióticos, e ele está na vanguarda dessa discussão de poder acolher estas pessoas, estas famílias, e levar ali um alento para as pessoas que eram diagnosticadas já se defrontando com uma situação de quase morte, né? Então, câncer, ser diagnosticado com câncer ali nos anos 70, anos 80, até era evitada falar esta palavra. E mesmo agora, né, nesse momento recente, em que a medicina avançou muito, quem já perdeu um familiar, no meu caso alguém muito próximo, uma grande referência, a minha mãe, né, que eu tive que me defrontar com essa situação, sabe que aqui vai estar lendo um livro que emociona, que traz situações que vão te lembrar momentos da tua vida. E aí entra essa questão do contato com a dor, um contato tão necessário. A perda da minha mãe foi algo bastante traumatizante na minha vida, e antes já havia perdido meu pai. Hoje não tenho nem meu pai nem a minha mãe vivos, infelizmente. É algo que eu levo comigo dia a dia, né, esse sentimento, e procuro trazer sempre as boas memórias, o incentivo, o aprendizado, tudo que eles me deixaram de bom. Mas estas experiências que a gente tem com pessoas que passam por um sofrimento tão grande quanto não só o diagnóstico, mas o prognóstico que se faz em torno do câncer ainda nos dias de hoje, é algo que para algumas pessoas pode ser uma leitura também bastante sensível. Então, como que se dá a recomendação para esse tipo de literatura? Depende de cada um, né? Saber que aqui o que temos é uma literatura que é médica, mas é com uma linguagem jornalística, que trata da pessoa se defrontar com a morte, mas que traz a experiência de vida do próprio autor, ele contando como que foi essa experiência do próprio irmão ter sido diagnosticado com câncer e ele ter tratado este irmão. Mas aqui também, embora estejamos falando de doenças graves, do contato, do diagnóstico, dos prognósticos que eram feitos e do momento em que dá esse desenlace, né? Então a pessoa como que se enfrenta frente a frente essa possibilidade da morte, a gente tem aqui a dignidade acima de tudo, a dignidade profissional dos médicos que trabalhavam com esses pacientes e a dignidade destas pessoas ao se defrontarem com esses diagnósticos. Então é algo impressionante aqui como é bem feito, é bem escrito, é bem pensado, é bem elaborado essa discussão, porque nos remete também a essa nossa, esse nosso, o que a gente faz muitas vezes, essa nossa fantasia, eu iria dizer, acho que essa pode ser a palavra, de não querermos pensar que amanhã ou depois nós também teremos que nos defrontar com a nossa própria morte. Somos seres finitos. E acho que aqui a gente tem um pouco dessa discussão
tratada por alguém que é acima de tudo, um humanista, não é apenas um médico. Não temos aqui uma abordagem técnica, nós temos uma abordagem humanista diante da dor e da morte. Então, livro indispensável também. Outro livro que ainda não resenhei, mas que pretendo fazer a resenha também, e é por isso que eu abro esse espaço também nos comentários para que vocês digam se tem interesse que eu faça a resenha agora, o quanto antes. Se for assim algo que realmente desperte o interesse para que eu traga mais detalhes o quanto antes, se inscrevam aí. O outro livro é este aqui, Ainda que a Terra se Abra, do escritor gaúcho Rodrigo Tavares. Ele é de Bagé, cidade próxima aqui a Pelotas. Foi uma grata surpresa, eu ganhei esse livro de presente da Luísa, que pela época que eu trabalhei com ela, uma amiga muito querida, trabalhei com ela na Rádio Com e acabei presenteando todo mundo lá, até fiz um vídeo aqui, eu deixo o link da descrição do vídeo que fiz, com os livros que eu presenteei cada um dos meus colegas de trabalho, num período que eu tive temporário trabalhando na Rádio Com aqui em Pelotas. Eu resolvo presentear as pessoas com livros, né? Não há nenhuma novidade. Ó, que surpresa que tu gostas de fazer isso. Sim, eu faço isso. E acabei ganhando dela de presente também, de uma forma muito generosa, eu diria, esse livro que era o livro dela. Era um livro que ela havia feito a leitura e ela me presenteou. E é legal isso também, a gente ler livros que outras pessoas já manusearam, já fizeram marcações. Então foi uma experiência muito boa, muito legal. E é por isso que eu sempre recomendo também que vocês que têm sebos nas cidades de vocês, vão até os sebos, procurem os livros que interessam, porque ali nós temos a leitura do livro e quase que algumas releituras ou leituras coletivas que acabam funcionando através desses livros que já foram manuseados. E aqui nós temos uma história muito interessante que parte de um poema do Martim Fierro. Então pega esse poema que, em linhas gerais, assim, a grosso modo mesmo, ele trata desse sentimento de independência dos argentinos em relação à Espanha. E como é que ele trabalha essa ideia de independência? Acho que esse é o tema central aqui. A ideia de liberdade, independência. Eu quero muito fazer a resenha para a gente poder discutir. Nós temos um personagem central, que é o Martim, que vai fazer então referência a Martim Fierro, né? Que era um poeta de quem o pai desse menino gostava muito. Aí ele se torna professor universitário, vai morar em Brasília, teve uma relação um pouco conturbada com o pai, com a irmã, tragédias familiares, entre elas, quando era muito pequeno, a perda da mãe. Ele, pelos 7 anos de idade, a mãe morre num acidente de carro, então ele não dirige. E aí quando o pai morre, ele retorna para a estância da família, retorna para o contato com a irmã, e aí ele vai ter que se defrontar com um diálogo para esclarecer uma série de questões que ficaram atravessadas aí nesse passado, onde ele não resolveu essas questões, foi embora, virou as costas para a estância e depois não conseguiu fugir de si mesmo, digamos assim, para usar um trocadilho, uma ideia do próprio livro. Então Martim volta para essa estância, porque o pai acabou de falecer, e ele precisa ver como vai fazer com a herança da família, sobretudo com relação a essa estância que tem que dividir os bens entre os irmãos, só que aí vão surgir outras questões de ordem emocional, pessoal, familiar, e é um livraço, é um baita livro, é um livro que eu gostei demais de ler, tá entre os melhores livros que eu li nessa arrancada de 2025, com toda certeza. Então pretendo que ele volte em formato de resenha, quero até que vocês reforcem a ideia de que eu faça a resenha o quanto antes, porque eu posso colocar entre as minhas prioridades. Então tá aqui mais um livro que deve aparecer em seguida em formato de resenha no canal. O que não significa que eu não queira resenhar também por um fio. Quero muito resenhar também este livro. Mas como eu deixei uma enquete para vocês aí na aba comunidade, e quem ganhou ali a enquete, ou está ganhando, estava pelo menos, era a opção em relação à frequência de vídeos, que eu fizesse um vídeo por semana, sempre, às terças-feiras, e eventualmente um segundo vídeo. Então eu não preciso acelerar aqui também a produção de conteúdos para o canal, porque eu até estava com essa ideia de 2 vídeos por semana, ficou um pouco pesado, pode ser que mais para frente eu consiga resolver isso, mas eu consigo me comprometer com um vídeo por semana. Se eu começar a resenhar todos os livros que eu leio na sequência, aí inevitavelmente teria que ser em torno de 2 vídeos por semana, porque além das resenhas, existem outros conteúdos que eu trago para o canal, como em seguida já vai sair também o primeiro unboxing, book haul aqui do mês de março. Então é isso, eu vou adaptando aí, quero retomar aqui o tour pela biblioteca, tem outros formatos de vídeo que eu quero trazer, então é isso, não tem como eu me comprometer em trazer resenha de todos os livros que eu leio ao longo do mês,
mas os principais eu vou trazer e eu posso deixar aqui como prioridade alguns outros para na sequência já ir gravando e deixando aí para o longo do ano, tá bem? E eu vou encerrar então falando sobre este livro aqui que é 2 em 1 da literatura infantil, infanto-juvenil, um clássico, né? Alice, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho, que ela encontrou lá, do Lewis Carroll. Este livro, que saiu nessa edição da Pandorga, que eu li nessa edição, mas ele tem diferentes versões, adaptações e edições, uma obra conhecidíssima, inclusive nas suas adaptações fílmicas, que diferem um pouco o enredo da história do livro. Eu nunca tinha lido o livro em si, as histórias em si, na íntegra, o texto integral. Comecei lendo então com meu filho, Lucas, e também com a minha esposa, Camila. Eles acabaram desistindo, não se interessaram tanto pela história, pode ser que em outro momento acabe retomando a leitura, mas eu dei sequência, fui até o final para ver o que eu encontrava. E encontrei aqui reflexões muito interessantes, inclusive, na conversa de Alice com o gato, que é algo que teve ao longo da história, da concepção dessa obra, foi incrementado lá numa revisão que foi feita pelo autor. Mais pra frente surgiram personagens, o personagem do gato não estava lá na primeira versão, pelo que eu fiquei sabendo aqui, lendo o livro, mas ali onde é questionado a questão da escolha do caminho, né? Ela perdida nesse universo onírico. Em ambas as histórias nós temos por trás essa ideia de uma história que acontece no sonho, e o sonho tudo permite, o sonho acaba nos levando a diversos universos e aquelas situações que estão no inconsciente, mas eu achei aqui uma leitura que permite um olhar de nós adultos abrindo reflexões e discussões bem para além da história em si, da fantasia em si, que remetem a aspectos psicológicos e essa questão que eu comecei a comentar aqui, que eu acho que é fundamental, da escolha do caminho. E isso serve para quem está numa escolha de um caminho profissional, de repente, mas também serve para a escolha de cada um de nós em pequenos momentos decisivos das nossas vidas. Na conversa de Alice com o gato, por exemplo, nos diversos episódios que nós temos aqui, tem o chá que ela toma, com a lebre, com o chapeleiro maluco, todas essas discussões, esses diálogos que vão acontecendo são importantes e trazem grandes lições. Mas eu trago só esse ponto para conversar com vocês, que ali essa ideia da escolha, eu até marquei aqui, foi um dos pontos que eu marquei, ela é algo que vai nos acompanhar ao longo das nossas vidas, porque nós temos que tomar decisões muitas vezes que são bastante difíceis. E essas decisões, essas escolhas, elas vão depender de uma certa maturidade até para compreender qual o melhor passo a ser tomado. E às vezes refletir, pensar demais sobre tomar ou não uma decisão é também uma escolha, mas que nos remete a um posicionamento de ficar parado, estagnado no mesmo lugar e não ir a lugar nenhum. Então aqui no diálogo, e é clássico esse diálogo, né? O questionamento de Alice é: você poderia me dizer, por favor, por qual caminho devo seguir para sair daqui? E o gato responde: isso depende muito de onde você deseja chegar. Eu não ligo muito para onde, ela diz. Então não importa para que lado caminhe, replicou o gato. Desde que eu chegue a algum lugar, Alice acrescentou como uma explicação. Com certeza fará isso, o gato disse, se você andar por tempo suficiente. Alice sentiu que isso não podia ser questionado, então tentou outra pergunta. Que tipo de pessoas vivem por aqui? Naquela direção, o gato falou, acenando com a pata direita. Vive um chapeleiro, na outra vive a lebre de março. Aí, o que ele vai dizer? Aqui somos todos loucos. Então essa discussão sobre a loucura também, a escolha de caminhos, a loucura, cabe aqui uma resenha bem interessante, penso eu, a respeito dessa obra. Posso vir a trazer mais pra frente também. E aí ela vai questionar para ele: como você sabe que é louco? Então, isso que tem em Don Quixote, por exemplo, que é uma obra clássica, que enlouqueceu de tanto ler livros de cavalaria. Aqui, de novo, essa discussão sobre o tema da loucura, de perder a razão. Acho que é uma obra que remete a essa questão da linha tênue, né, que separa a sanidade da loucura e o que é de fato ser louco, estar louco. Então, a escolha do caminho também, né, se a gente
não sabe ou não tem certeza do que estamos querendo, projetando para as nossas vidas, qualquer caminho serve, como diz aqui o gato. E em Alice através do espelho, nós vamos ter ali também o jogo de xadrez como um artefato para se pensar essa história, e a ideia dela atravessar o espelho e ver tudo ao contrário. Mas ao ver tudo ao contrário, vamos nos defrontar com muitas coisas que hoje nós pensamos que deveriam ser opostas ou que poderiam ser pensadas de formas distintas do que nós costumamos naturalizar, tomar como uma verdade absoluta. São obras clássicas, é um livro muito legal e talvez eu traga em formato de resenha. Minha ideia inicial era resenhar aqui, trazendo naquele formato com o Luquinhas, eu e ele conversando a respeito da obra. Mas abriu-se outras vertentes, possibilidades então de discussão dessa obra. Talvez eu trabalhe com o Lucas, vou conversar com ele depois, uma adaptação desse livro para ele ler, ele mesmo ler a adaptação. Eu já vou ter feito a leitura aqui e aí a gente pode vir então trazer em formato de resenha. Sei que vocês estão com saudades dos vídeos com o Lucas e talvez o Lucas retorne então também para o canal em algum momento, quando ele tiver vontade. E essa é uma obra possível de ser dialogada com as crianças, mas acho que também é possível de ser dialogada nesta perspectiva que eu trouxe para o encerramento desse vídeo, de se pensar temas como estes, que são colocados para nós adultos também como desafios e importantes tomadas de decisão ao longo de nossas vidas. É isso então, estes foram os livros que li no mês de fevereiro de 2025 e muito em breve eu trago um novo vídeo para vocês aqui. Vou trazer na sequência aí, deve estar estourando também um vídeo para mostrar os livros recebidos e os livros que eu adquiri neste início do mês de março. Vai ter mais de um unboxing, book haul, mais de um vídeo com livros novos na estante, porque vão chegar também os livros das parcerias com a Globo Livros, com a editora Contexto e também com a editora da Unesp. Um grande abraço para vocês que ficaram até o final aí, até a próxima, tchau, tchau.